Uma saudação cordial a todos. Sejam bem-vindos a uma nova conferência sobre o autoconhecimento. Vamos continuar com nosso ciclo de conferências da fase A. Hoje falaremos sobre a conferência número 14, Drogas e Alcoolismo. Esta conferência é muito, mas muito importante, porque vai nos ensinar como podemos estudar esses dois defeitos psicológicos em nossa própria psicologia, trabalhá-los e, dessa forma, poder ajudar outras pessoas a superar esse problema. Ou, se nós mesmos nos encontramos nesse problema, somos escravos de algum desses vícios e estamos submetidos a eles e queremos sair dessa situação, então, através desta conferência, vamos conhecer as diferentes ferramentas ou técnicas para poder trabalhar esse defeito psicológico. Então, vamos começar falando sobre os objetivos desta conferência. O primeiro objetivo é mostrar a urgência que existe na eliminação desses dois defeitos psicológicos, eus ou detalhes da mente, pois eles tornam impossível qualquer avanço no trabalho interior. É importante que, desde o momento em que começamos nosso trabalho interior, o trabalho nos 3 fatores da revolução da consciência, sejamos completamente radicais com esses dois defeitos. Porque se não for assim, teremos problemas em nosso progresso interior. Não vamos conseguir avançar, não vamos conseguir ver resultados nesse trabalho. Por isso, é urgente que entendamos e apliquemos o que aprendermos. Devemos colocar em prática o que vamos aprender nesta conferência. Somente com disciplina poderemos nos libertar e também ajudar aquelas pessoas que estão possuídas por esse defeito psicológico, que estão verdadeiramente escravizadas por esses defeitos psicológicos, ou formas de ser. Muitos de vocês dirão, bom, eu não tenho um problema de alcoolismo. Outros dirão, sim, eu tenho. Mas há pessoas que dizem, não, eu não tenho esse problema, não sou viciado. Mas com certeza conhecem muitas pessoas ao seu redor que têm esse problema. Sempre podemos ajudar quem sofre desses defeitos. Essas ferramentas nos dão sabedoria para ajudar. Somente se conseguirmos compreender esses defeitos do alcoolismo e da dependência química dentro de nós mesmos, poderemos ajudar os outros. Por isso é importante que estudemos e compreendamos isso profundamente. Vamos começar então falando sobre algol, inteligência maligna. A inteligência negativa, a infraconsciência denominada algol, é considerada um dos demônios mais poderosos que existem no planeta Terra. Por que afinal falamos de um demônio? Falamos de um demônio porque neste momento existem, ou seja, o que se conhece como a loja branca, também chamada de loja da luz, e a loja negra. Quando falamos da loja branca, nos referimos a todos os mestres que buscam a autorrealização íntima de seu ser e que ajudam outros a também alcançarem a autorrealização. Os mestres da loja branca estão atualmente lutando para que os seres humanos trabalhem nos 3 fatores da revolução da consciência, despertem sua consciência e se unam com seu ser. Assim como existe a loja branca, também existe a loja negra. A loja negra busca fazer com que o maior número possível de pessoas entre na involução, caia no abismo e perca toda a possibilidade de ser ou de alcançar a autorrealização. Essas 2 lojas, a branca e a negra, sempre se enfrentam no alvorecer de qualquer criação. Neste momento, em nosso planeta Terra, não é diferente, essas 2 lojas estão presentes. Portanto, quando falamos de demônios, estamos nos referindo a personagens que pertencem à loja negra e que buscam levar o maior número possível de pessoas ao abismo. Neste momento, os seres humanos estamos sendo governados por inúmeros demônios que têm poder sobre a humanidade e buscam fazer com que as pessoas percam toda a possibilidade de autorrealização ou de trabalhar sobre si mesmas. Vemos, por exemplo, que existem demônios ou magos negros, dito de outra forma, que tentam fazer com que a pessoa desperdice seu tempo perseguindo o dinheiro e o materialismo. Existe, por exemplo, um demônio que impõe jornadas de trabalho de 8, 10, até mesmo 14 ou 15 horas por dia, com o objetivo de que a pessoa não tenha tempo para se autorrealizar, nem para trabalhar nos 3 fatores da revolução da consciência. Outros demônios buscam fazer com que as pessoas desperdicem seu tempo com lazer, videogames, televisão ou séries, para que gastem energia no superficial, impedindo a reflexão e o autotrabalho consciente. Mas há um que é muito mais poderoso. Poderíamos dizer que é o mais poderoso de todos neste momento, ou pelo menos um dos mais influentes, algol. Algol busca fazer com que a humanidade se afunde nas drogas e no álcool. Com que propósito? Ao corromper e contaminar a energia vital, a pessoa não pode se transformar, despertar ou criar algo que a conecte com seu ser.
Este é o demônio Algol. Este demônio é representado com a cabeça da Medusa, que foi cortada por Perseu. Se vocês se lembram bem dessa história, sabem que Perseu enfrentou a Medusa. A Medusa era um demônio terrível que ninguém podia confrontar, porque qualquer um que a olhasse diretamente se transformava em pedra. Por isso, ninguém conseguia enfrentá-la. No entanto, Perseu elaborou cuidadosamente um método eficaz para enfrentar a Medusa. Perseu não a olhou diretamente. Ele usou seu escudo para observar o reflexo da Medusa e, assim, conseguiu cortar sua cabeça. Essa Medusa representa o defeito das drogas e do álcool, ao qual não devemos enfrentar de forma direta. Devemos olhá-lo através do espelho ou do escudo do passado, e trabalhar sobre todos os defeitos psicológicos ou aspectos que se manifestam a partir desse defeito, para poder eliminá-lo. Vamos aprofundar isso com mais detalhes à medida que formos falando nesta conferência. Vamos então falar sobre quais são os lemas de Algol. São 9. Quais são esses lemas? Bem, Algol é o regente do mal deste planeta. Verdadeiro? Está em toda parte. Praticamente todos os seres humanos consomem álcool em menor ou maior proporção. Vocês podem ir a qualquer lugar do planeta e lá vão encontrar o álcool. Podem ir até os lugares mais remotos, escondidos do planeta, e lá vão encontrar o álcool, lá vão encontrar alguma bebida fermentada. Portanto, vamos encontrar Algol em todas as partes do planeta. Mas ele não é o dono do planeta apenas porque está presente em todos os lugares e porque todos os seres humanos o consomem, mas também pelo alto nível de aceitação que possui. Atualmente, a maioria das pessoas não só consome álcool, como também o considera algo normal, certo? É algo socialmente aceito e até mesmo defendido. Hoje em dia, já não se vê uma pessoa que consome álcool como se via antigamente, quando era considerada alguém que estava fazendo algo negativo, não é verdade? Pelo contrário, uma pessoa que consome álcool sente orgulho de consumir álcool e, ao contar, por exemplo, para seus amigos, conta com orgulho. Bebi tanto, fiquei bebendo até tal hora. Então, para a maior parte da sociedade, consumir álcool já se torna motivo de orgulho e algo considerado correto. Está relacionado com compartilhar, está relacionado com se integrar com outras pessoas, está relacionado com estar melhor, com estar mais relaxado e, portanto, seu nível de aceitação é enorme, razão pela qual está presente em todos os lugares. Vamos falar sobre como o álcool, ao ser consumido pelos seres humanos, pode levá-los a atingir altos níveis de euforia ou, por outro lado, a cometer uma grande quantidade de erros graves, e dessa forma acaba por conduzi-los inevitavelmente à desgraça, ao sofrimento e à miséria em suas vidas, certo? Se vocês relacionarem todos os conflitos intrafamiliares, se relacionarem todos os acidentes de trânsito com o álcool, vão perceber que a maioria dessas tragédias que acontecem no dia a dia está relacionada ao álcool. A maioria dos acidentes de trânsito, a maioria das brigas entre pessoas, das discussões, dos conflitos, inclusive dentro das famílias, tem relação com o álcool. Portanto, isso está levando a sociedade à desgraça e à degeneração. Além disso, o álcool tem uma característica: ele inibe a personalidade. Quando inibe a personalidade, Quando a personalidade é inibida, de fato, elimina-se essa barreira importante que normalmente impede, ou seja, os seres humanos de cometer certos erros. Nossa personalidade, pelo menos, nos freia diante de determinadas circunstâncias para não cometermos erros. Mas quando consumimos álcool, essa barreira se enfraquece, deixa de estar presente. Como resultado, todos os nossos defeitos psicológicos podem se manifestar livremente, sem nenhum tipo de filtro, restrição ou contenção. A pessoa acaba alimentando em grande medida a luxúria e a ira. Por isso, pode acabar agredindo alguém ou cometendo uma tragédia, ferindo, e até mesmo assassinando outra pessoa. Isso acontece porque ela não está consciente do que está fazendo. Seus defeitos tomam o controle do corpo, e já não há nada que os detenha. Estes são alguns dos lemas desse demônio, Algol, através dos quais ele arrasta a sociedade para a degeneração, a desgraça e a miséria. Quando a personalidade é inibida, isso também faz com que a pessoa cometa grandes erros, a leve a altos estados de excitação sexual, a grandes estados de violência, e o que acontece é que a pessoa se degenera rapidamente. Isso quer dizer que lubrifica a roda do samsara, ou seja,
faz com que esse ciclo de mortes e renascimentos que se encontra dentro da roda do Sansara se torne cada vez mais rápido, e a pessoa vá perdendo suas oportunidades de autorrealização. Também se encontram algumas características desse demônio, e as características desse demônio são que ele é muito sutil e muito diplomático. Isso significa que esse demônio sabe se infiltrar, ou sabe se inserir, digamos assim, em todos os cenários da sociedade, em diferentes situações e contextos. Se uma pessoa, por exemplo, vai fazer um discurso importante, então consome álcool para conseguir falar com mais tranquilidade, para não ficar nervosa ou ansiosa. Se a pessoa está de coração partido porque foi magoada, porque foi traída, se está se sentindo mal, então consome álcool para tentar se sentir melhor, mesmo que seja apenas por um momento. Mas se pelo contrário, a pessoa está se sentindo bem e está comemorando alguma ocasião, como uma formatura, um casamento ou até mesmo o nascimento de um bebê, também recorre ao álcool para celebrar. Assim, o álcool está presente tanto nos momentos de tristeza quanto nos de alegria. Em toda reunião de família, quase sempre está lá. Por exemplo, o vinho para compartilhar com a família ou a cerveja para compartilhar com os amigos. Então, o álcool sempre vai estar presente acompanhando os encontros com amigos ou as reuniões de família. Mas se for uma reunião de trabalho, também encontraremos o álcool como um acompanhante habitual. Por exemplo, um uísque durante uma negociação pode parecer muito apropriado. Tudo isso permite que esse demônio se infiltre em todo tipo de circunstâncias e momentos. Sempre o percebemos como algo positivo, como algo adequado, algo que combina bem com os momentos de interação com os outros. E essa é uma de suas principais características, a sutileza com que entra e se infiltra de maneira sutil em nossa vida. E dessa forma, não percebemos que isso possa nos causar qualquer dano. No entanto, vamos falar com clareza. Sim, existem danos, e sim, há consequências associadas a esse demônio chamado álcool, e vale a pena analisarmos isso com seriedade. Além das consequências que vocês já conhecem e que provavelmente ouviram durante toda a vida. Além das consequências físicas que pode trazer para a saúde, e além das consequências psicológicas, como a queima de neurônios ou o desgaste da vitalidade da pessoa, existem outras consequências que provavelmente vocês não conhecem, e que estão relacionadas ao trabalho espiritual e ao desenvolvimento interior. Agora, neste momento, estamos falando das consequências para o despertar da consciência. Esse defeito ataca diretamente qualquer possibilidade de ser. Esse defeito faz com que uma pessoa não possa se autorrealizar, não possa despertar sua consciência, porque ataca diretamente os 3 fatores da revolução da consciência. Esse defeito ataca o sacrifício pela humanidade, a morte psicológica e o nascimento espiritual. E vamos falar sobre como isso acaba prejudicando o trabalho que a pessoa deseja realizar sobre si mesma. Vamos começar com a morte psicológica. Se uma pessoa consome álcool, ela realmente revive os mortos. O que isso quer dizer, então? Isso quer dizer que, se vocês já aprenderam a técnica da morte psicológica e querem eliminar defeitos psicológicos, precisam ter em mente que, se consumirem álcool, mesmo que seja em quantidades muito pequenas, mesmo que seja uma única gota de álcool, mesmo que seja uma única taça de vinho, isso já está revivendo os eus mortos, ou seja, os eus que vocês conseguiram eliminar com a morte psicológica vão ser revividos quando se consome qualquer quantidade de álcool. No que diz respeito ao nascimento espiritual, o álcool corrompe a energia criadora sexual. O que isso quer dizer? Que essa energia contaminada não poderá ser transmutada, não poderá ser utilizada para realizar criações superiores, não poderá ascender e acabará descendo aos infernos atômicos. Essa energia contaminada não vai nos permitir fazer nenhum tipo de criação. Portanto, a pessoa realmente não poderia praticar o nascimento espiritual, ou a suprassexualidade no caso de consumir, ainda que seja a menor quantidade de álcool. E, da mesma forma, isso nos tira a força para o trabalho interior e impede qualquer possibilidade de ser. Essas são as consequências que realmente vale a pena estudarmos, além de todas aquelas que vocês já tenham ouvido nos meios de comunicação ou que tenham escutado na própria sociedade. As consequências que realmente nos importam aqui são as consequências para o trabalho dos 3 fatores, e o que podemos afirmar com total segurança é que esse defeito, mesmo que seja em uma proporção mínima, está impedindo qualquer possibilidade de ser. Tendo isso em mente, vamos agora falar sobre alguns avisos que devemos considerar no momento de trabalhar com esse defeito chamado álcool. O primeiro aviso é que esse defeito deve ser abordado de maneira radical.
E quando dizemos de maneira radical, queremos dizer que deve ser para sempre, sem voltar atrás. Quando decido deixar o álcool porque realmente quero trabalhar em mim mesma, porque de verdade desejo alcançar a autorrealização, não posso começar a fazer concessões com esse defeito. Não se trata de largar aos poucos. Não é dizer, já não vou mais comprar, mas se me oferecerem, tomo um pouco. Ou, só vou beber nos finais de semana. Ou, vou parando gradualmente. Se antes eu tomava tantas cervejas, agora só metade. Não. Trabalhar esse defeito requer uma decisão firme e definitiva. Esses acordos não servem para nada. Quando decidimos deixar esse defeito, devemos deixá-lo de forma radical, totalmente. Não vamos voltar a consumir nenhuma gota de álcool e nunca mais vamos voltar a consumir álcool. É isso que significa ser radical com um defeito psicológico e é a única maneira de enfrentá-lo de verdade. Qualquer acordo ou concessão que façamos com esse defeito sempre nos levará à derrota. Mais cedo ou mais tarde, o defeito vai nos trair, porque é profundamente traiçoeiro. O mais perigoso é que muitas vezes ele parece se esconder. Quando começamos a adquirir conhecimento nós começamos a deixar esse efeito psicológico e sentimos como se já o tivéssemos eliminado, como se já tivesse ido embora. Mas não, o defeito continua vivo, persistente, e espera pacientemente um momento de fraqueza para atacar e nos fazer cair novamente. Por isso é importante que trabalhemos isso de forma realmente radical. Agora vamos falar sobre o segundo aspecto dessa conferência, que são as drogas. As drogas, que são substâncias psicoativas, costumam apresentar um nível de dificuldade ainda maior do que o álcool, pois geralmente geram uma dependência muito mais intensa. E por que o nível de dependência com as drogas é mais alto? Porque o nível de prazer momentâneo que as drogas geram é, de fato, significativamente maior do que o do álcool. Se uma pessoa se sente confortável consumindo álcool porque isso lhe permite compartilhar com familiares ou amigos, ou porque sente que assim se liberta, se desestressa ou reduz seu nervosismo, então com as drogas, essas sensações são experimentadas em um nível ainda mais intenso. Verdadeiro? Sinta um prazer, ainda mais notável. De acordo? Trata-se de um prazer momentâneo, mas muito mais intenso, e isso aumenta significativamente o nível de dependência em relação à substância. Quanto maior for esse prazer instantâneo que a pessoa experimenta, o qual, em alguns casos, pode chegar a ser sentido como se equivalesse a centenas ou até milhares de orgasmos, maior também será a dependência que ela desenvolve em relação à substância que estiver consumindo, seja qual for. Por isso, as drogas acabam sendo muito mais difíceis de lidar do que o álcool, por causa desse nível de dependência. Depois desse prazer momentâneo, sempre vem a dor, se sempre vem o sofrimento. E quanto mais intenso for esse prazer momentâneo, mais intenso ainda será o vazio, a dor e o sofrimento que se sentirá depois de ter consumido, depois de tudo. E, portanto, na tentativa de escapar desse sofrimento e desse vazio interior, começa a se gerar a dependência e a necessidade de voltar a consumir. Vamos agora falar sobre como podemos enfrentar os efeitos das drogas. A primeira coisa que devemos compreender é a origem histórica, como surgiu e como esse defeito começou a ganhar força em nosso planeta. Porque esse defeito é muito antigo. O fenômeno das drogas existe há muito tempo. No entanto, houve um momento na história em que sua influência se intensificou notavelmente. Houve uma época em que o defeito psicológico das drogas foi mais forte do que em épocas anteriores. E isso aconteceu graças ao que ficou conhecido como a onda dionisíaca. Vamos falar sobre esse tema. Na década de 1950, foi realizado um julgamento contra a humanidade. Nesse julgamento, determinou-se que a humanidade deveria perecer. Ou seja, este planeta já estava muito degenerado. A raça humana havia caído em profunda decadência e muitos erros haviam sido cometidos. Portanto, concluiu-se que a humanidade deveria desaparecer. No entanto, houve alguns mestres que intercederam por nós, pedindo que nos fosse dada outra oportunidade, que nos concedesse mais tempo, o tempo necessário para que pudéssemos ter maiores possibilidades de autorrealização. Graças à sua intervenção, foi concedida uma prorrogação à humanidade. Tudo isso aconteceu no contexto daquele julgamento conhecido como o Julgamento das Nações. Naquele momento, foi determinado no tribunal que seria gerada uma onda chamada onda dionisíaca, que chegaria ao planeta Terra. Essa onda, ao colidir com os seres humanos, normalmente geraria dois tipos de reações. Se essa onda impactasse uma pessoa que tinha um verdadeiro anseio espiritual, esse anseio se intensificava, assim como sua capacidade de trabalhar sobre si mesma. Mas, por outro lado, se a onda atingisse alguém que tendia à degeneração, então esse impulso negativo também se intensificava, acelerando ainda mais seu processo de degeneração. Quando essa onda colidiu com os habitantes do planeta Terra,
a maior parte dos habitantes que buscavam se degenerar, que buscavam evoluir, aumentaram seu nível de degeneração. E foi então que surgiu uma onda de libertinagem especialmente ligada à degeneração sexual. Houve o auge do rock and roll, acompanhado por movimentos caracterizados pela libertinagem sexual, o hipismo e o famoso lema da época: sexo, drogas e rock and roll. Também ocorreu a chamada liberação feminina, que em muitos casos resultou em formas de feminismo radical. Tudo isso começou a se manifestar naquela época, e foi então que esse demônio chamado algol começou a ganhar muita força, tanto através do consumo de bebidas alcoólicas quanto do uso de drogas. As drogas começaram a ganhar muita força nessa época e de maneira significativa, assim tem sido de forma crescente cada vez mais até o momento atual. Agora, se nós nos polarizarmos negativamente com essa onda, porque essa onda ainda está ativa, vamos nos degenerar muito mais rápido. Mas se nós nos polarizarmos positivamente com a onda dionisíaca, pelo contrário, vamos ter um anseio maior, uma força e méritos para poder avançar em nosso trabalho interior. Se quisermos aproveitar sabiamente essa onda dionisíaca que continua chegando ao nosso planeta Terra, o que devemos fazer é trabalhar nos 3 fatores da revolução da consciência, buscar o despertar da consciência e assim teremos grandes benefícios e avanços em nosso trabalho interior. Mas, pelo contrário, se uma pessoa deseja se degenerar, ela o fará de forma acelerada. E isso é, infelizmente, o que está acontecendo atualmente com a maioria das pessoas em nosso planeta Terra. E é por isso que esse tema do álcool e das drogas está realmente ganhando tanta força e, de fato, continuará ganhando tanta força. As consequências das drogas são as mesmas do álcool. Também revive eus, mortos, corrompe a energia criadora sexual e impede qualquer possibilidade de chegar ao ser. No entanto, tem consequências ainda mais profundas e graves do que as associadas ao álcool. Uma das consequências particulares do uso de drogas, além dos efeitos que compartilha com o álcool, é que abre portas para dimensões inferiores. Como mencionamos na conferência número 9, existe uma porta pela qual entram nossos defeitos psicológicos. Ela se encontra no baixo ventre, na região correspondente ao centro instintivo. Assim, quando consumimos álcool, essa porta se abre, permitindo a entrada de defeitos com uma voltagem mais elevada. Isso significa que, em geral, estamos acostumados a suportar certo nível de influências ou defeitos psicológicos, mas quando essa porta se abre, os defeitos entram com uma voltagem muito mais alta. Não se trata da raiva habitual, mas de uma forma de raiva muito mais intensa, com uma voltagem superior ao habitual. Quando um defeito com essa voltagem entra, o corpo, por não estar acostumado a suportá-lo, reage como uma lâmpada exposta a uma voltagem superior a que pode resistir. Queima. Da mesma forma, o corpo físico sofre danos, e quando esse defeito psicológico finalmente sai do corpo, leva consigo grande parte da vitalidade, deixando o organismo bastante degradado e enfraquecido. E é por isso que a pessoa se deteriora tão rapidamente, não só no aspecto físico, mas também em sua vitalidade, justamente por causa desse processo. Outra consequência do consumo de drogas é que ele aniquila os raios alfa, que são a frequência vibratória responsável por permitir que uma pessoa se concentre. A pessoa não vai conseguir se concentrar e é por isso que alguém que se deixou levar pelas drogas não consegue se concentrar, começa falando de uma coisa e acaba falando de outra, porque não consegue organizar suas ideias ou manter o mesmo pensamento, já que esses raios alfa são destruídos. O consumo de drogas também prejudica gravemente nosso aparelho sexual. A pessoa não apenas revive eus mortos, nem corrompe sua energia criadora, mas também seu sistema sexual sofre danos profundos. Isso pode levar à impotência, à ejaculação precoce e até mesmo a ter filhos com malformações, já que a semente também é afetada. Portanto, as consequências são muito mais profundas e afetam diferentes níveis do ser. Não é apenas o corpo físico que fica comprometido, mas também o corpo vital, o astral, o mental e até mesmo o corpo causal. A própria essência chega a receber o impacto dessas consequências tão intensas que o uso de drogas gera. Como devemos eliminar esses 2 defeitos? Esta é a parte mais importante desta conferência. Então, como vamos trabalhar esses 2 defeitos? Bem, para trabalhar esses 2 defeitos, a primeira coisa que a pessoa tem que pensar
Ou a primeira coisa que ela precisa saber é que isso se trabalha voluntariamente, que ninguém vai nos obrigar a fazer esse trabalho. A pessoa precisa ter a disposição de mudar, precisa ter o desejo de mudar. Ninguém pode nos obrigar a nos autorrealizarmos, ninguém pode nos obrigar a eliminar um defeito psicológico. Esse processo deve ser realizado de forma voluntária. É necessário ter um autêntico anseio de mudança, reconhecer que existe um problema e desejar sair dessa condição. Se uma pessoa não quer sair dali, não há poder humano, nem mesmo divino, que possa fazê-lo, porque os deuses não violam o livre-arbítrio. É a própria pessoa, através de sua própria vontade e livre-arbítrio, quem deve tomar a decisão de eliminar esse defeito, unir-se ao seu ser e alcançar a autorrealização. Isso é o mais importante. Uma vez que a pessoa desenvolve esse anseio, começará a aplicar certas ferramentas ou técnicas sobre as quais falaremos mais adiante. O primeiro passo é a autoobservação. Começar a observar sua própria psicologia e compreender como esse defeito psicológico atua em seu interior. Quando a pessoa se autoobserva, o que ela observa? Observa sua mente, suas emoções, seu instinto e também seu corpo físico, especificamente o centro motor. O que é que vamos observar em nossa própria psicologia? É importante que observemos os 3 traidores. Observemos Judas, que é o desejo. Observemos Pilatos, que são as justificativas. Vejamos, por exemplo, Caifás, que representa a má vontade. Se uma pessoa está trabalhando sobre o defeito do álcool, a primeira coisa que ela vai observar será o desejo. Suponhamos que ela entre em um supermercado e se depare com a seção de bebidas alcoólicas. Ao vê-la, imediatamente surge nela um desejo, o desejo de comprar ou consumir bebida alcoólica. Esse desejo se manifesta na zona emocional, especificamente no centro instintivo, localizado um pouco abaixo do umbigo. A pessoa observa esse desejo e precisa negar esse desejo. Minha mãe, elimine esse defeito em mim, e ela se nega a esse desejo. No entanto, ao negar o desejo, podem começar a surgir as justificativas da mente. Então a mente começa a dizer: ah, mas é só um pouquinho. Ah, não, é que é a última vez. Só vou beber hoje, mas a partir de amanhã não vou mais beber. Ou se, por exemplo, estamos com um amigo, então o defeito psicológico vai nos dizer: não, é que é para compartilhar com meu amigo. É que faz muito tempo que não o vejo, então preciso compartilhar com ele. A mente começa a nos dar inúmeras justificativas para cairmos no erro. Mas a mente não nos apresenta apenas justificativas positivas, ou seja, aquelas que nos empurram para o prazer ou o desejo. Ela também gera justificativas negativas. Nesses casos, a mente nos diz coisas como: eu não consigo, não sou capaz de eliminar esse defeito, isso me supera, ou esse defeito é poderoso demais, não posso enfrentá-lo. Esse tipo de justificativa também aparece justamente nesses momentos, com o claro propósito de nos fazer acreditar que não somos realmente capazes de eliminar o defeito, e assim acabamos nos rendendo a ele. Qualquer uma dessas justificativas, seja a justificativa que nos leva ao prazer ou a justificativa que se baseia na dor, deve ser eliminada. Não devemos admitir nenhum tipo de justificativa, porque nada do que a mente nos diz é correto, tudo é mentira. Então, se aparecer aquele que diz: é a última vez? Não, Senhor. Minha mãe, elimina esse defeito para mim. Se nos diz: é que eu não posso? Não, isso não é verdade. Minha consciência pode tudo. Mãe divina, elimine isso. Olha, é preciso sim realmente entender algo, e é que para trabalhar com as drogas, nós devemos despertar o homem interior. O homem interior é, na verdade, a nossa própria consciência. O homem interior é o nosso ser. O homem exterior é aquele que acredita que é fraco, que não consegue, que acha difícil enfrentar seus defeitos psicológicos. Em contrapartida, o homem interior é quem sabe que pode enfrentá-los. A consciência tem a capacidade de enfrentar qualquer defeito, inclusive o das drogas, assim como muitos outros que podem parecer até mais difíceis de eliminar. O defeito das drogas é, na verdade, apenas mais um defeito. E quando a pessoa compreende isso, também entende que dentro de si habita um guerreiro, sua consciência. É essa consciência, esse ser interior, quem tem o poder de eliminá-lo. A pessoa começará um processo de comunicação com seu ser por meio da prática, da experimentação consciente e da nadidade interior, que consiste em reconhecer que possui um defeito psicológico e que deve eliminá-lo. Ao iniciar essa comunicação com seu ser, despertará a força necessária para enfrentar esse defeito. Assim, começará a auto-observar-se, a identificar esse desejo e a negá-lo. Nesse momento, pode expressar mentalmente: minha mãe, elimina este defeito de mim. A pessoa começará a observar suas justificativas e enfrentá-las para eliminá-las. Pode dizer mentalmente: minha mãe, elimina esta justificativa e não cederá aos impulsos.
Não me deixo levar por essa justificativa, não me deixo convencer pela mente. E também irá, sim, enfrentar a má vontade. A má vontade é, na verdade, o defeito, aquele velho defeito tentando tomar o controle da nossa complexa máquina humana. É o defeito querendo governar nossa máquina e levá-la para o seu próprio benefício, realmente movê-la para o seu benefício. Quando observamos a má vontade, percebemos que já estamos agindo sob sua influência. Já estamos comprando a garrafa de álcool, recebendo-a ou, no caso das drogas, preparando o cigarro para fumar. Nesse momento, nosso corpo físico já está se movendo a serviço do defeito psicológico. Se a pessoa se auto-observar com atenção, reconhecerá que ali está presente a má vontade. A vontade de não ceder diante desse defeito psicológico lhe tira o controle da máquina humana. Esta máquina pertence ao meu ser, à minha consciência, e não vou entregar o domínio ao defeito. Em seu lugar, realizo um sacrifício consciente. Me nego a obedecer ao defeito. Não faço o que ele quer fazer. Na verdade, faço o contrário. Utilizo meu tempo e minha energia em algo mais consciente, por exemplo, em uma prática voltada para o despertar da consciência. Dessa maneira, começa-se a vencer esse defeito psicológico, seja o defeito das drogas ou seja o defeito do álcool, realmente. Em resumo, os passos são auto-observar-se, tanto o desejo quanto a mente e a má vontade, descobrir e reconhecer o defeito psicológico, perceber que está errado, que é um defeito, e então eliminá-lo através do pedido à Mãe Divina: minha mãe, elimina este defeito para mim. Que outras recomendações nós temos, por exemplo, para trabalhar esse defeito do álcool ou esse defeito das drogas? Vamos sair do círculo de amigos em que nos encontramos. Ou seja, se somos alcoólatras, certamente todos os nossos amigos são alcoólatras. Se somos dependentes de drogas, certamente todos os nossos amigos, ou grande parte deles, são dependentes de drogas. Precisamos nos afastar dessas pessoas para que não nos incitem a cair, para que não gerem essa força que nos faça descer ou regredir. E precisamos começar a nos relacionar com pessoas que busquem despertar a consciência. Isso vai nos ajudar muito. Podemos também sair de manhã, já quando estamos deixando esse defeito, vamos sair de manhã, de preferência de madrugada, para sublimar se não tivermos parceiro A, certo? Se tivermos parceiro A, podemos começar a transmutar nossas energias e iniciar o processo de transmutação sexual. E se não tivermos, podemos sublimar todas as manhãs e praticar os exercícios dos derviches para desintoxicar o corpo, limpar o fígado e começar a eliminar toda a contaminação que acumulamos por causa desses defeitos. Também é possível fazer negócios com a lei, ou seja, negociar com a lei divina para que nos ajude a eliminar esses defeitos para que os encerre. Por exemplo, se uma pessoa tem um defeito relacionado com drogas ou álcool que alimentou durante muito tempo e sente que esse defeito psicológico tem realmente muita força, pode então fazer um negócio com a lei. Pode pedir à lei divina, através da prática que aprendemos na conferência anterior, a prática conhecida como o negócio da cruz, que, por favor, elimine completamente esse defeito psicológico para poder trabalhá-lo melhor. Então, o que a lei divina vai fazer é encerrar o defeito, vai deixar apenas uma pequena parte do defeito para que comecemos a trabalhá-lo, e à medida que vamos ganhando força, vão liberando o defeito para que possamos trabalhá-lo com mais facilidade. A lei divina nos ajuda muito nesse processo. Nós pedimos que encerrem o defeito e, em troca disso, nos comprometemos a fazer um trabalho nos 3 fatores da revolução da consciência para que eles nos ajudem encerrando esse defeito psicológico. Também podemos realizar atividades de sacrifício pela humanidade para vencer a ociosidade. A ociosidade é uma grande amiga das drogas e do álcool. Sempre que uma pessoa está desocupada, que não tem nada para fazer, esses defeitos atacam com mais força. Mas se a pessoa se mantém ocupada, se ela começa a se preparar, começa a se tornar instrutora, a realizar processos de sacrifício pela humanidade, a se relacionar com pessoas que também estão despertando, se ela se ocupa, se busca maneiras de se ocupar, de se encher de responsabilidades em relação à consciência, então será muito mais fácil enfrentar esse defeito, porque esse sacrifício pela humanidade lhe dará muita força para poder eliminar o defeito. Vamos refletir e meditar de forma tranquila e consciente. A ideia é dedicar pelo menos 1 hora diária ao estudo detalhado e cuidadoso do defeito psicológico que estamos trabalhando, seja ele relacionado ao álcool, às drogas ou a qualquer outro aspecto negativo. Vamos começar a refletir sobre como esse defeito nos prejudicou, como afetou o nosso corpo físico, como danificou o nosso aparelho sexual, como nos afastou do nosso ser e como nos tirou a força necessária para o trabalho interior. Vamos observar todos os danos que esse defeito nos causou em nossa vida e em nosso trabalho interior de maneira significativa.
Vamos começar a revisar as cenas em que esse defeito se manifestou, com o objetivo de eliminar tudo o que sentimos nesses momentos: os desejos, as sensações, os pensamentos, as lembranças e todos os detalhes relacionados a esse defeito em cada uma dessas experiências vividas. É importante meditar sobre esse defeito todos os dias até conseguirmos eliminá-lo totalmente. Vale a pena ressaltar que esse defeito pode ser eliminado. Não é de fato um defeito tão difícil de eliminar como nossa mente nos faz acreditar. Inclusive, esse é um dos defeitos que é eliminado mais rapidamente. O defeito das drogas ou do álcool pode ser eliminado perfeitamente em 1 ou 2 meses, no máximo 3 ou 4 meses. Se a pessoa trabalha de forma séria, se a pessoa trabalha todos os dias meditando, todos os dias enfrentando esse defeito, ela vai conseguir eliminá-lo em poucos meses. Inclusive, há defeitos que são muito mais difíceis de eliminar ou que vão exigir muito mais tempo de nós. A mente nos faz acreditar que eliminá-lo é difícil, mas não é assim. Este é um defeito que, se aplicarmos corretamente as técnicas que acabamos de aprender nesta conferência, poderemos eliminar. Assim, poderemos avançar em nosso trabalho interior. Essa foi a conferência de hoje. Muito obrigado a todas as pessoas que nos acompanharam. Vamos terminar com esta frase: devemos agir na vida de acordo com os princípios fundamentais que carregamos no fundo do ser. É o nosso ser interior que vai nos guiar e nos acompanhar de maneira fundamental neste caminho rumo à autorrealização e à eliminação desses defeitos. Muito obrigado.